Maravilhoso Deus, grato estamos ao Senhor por essa oportunidade, por esse privilégio maravilhoso de estarmos em tua casa, em louvor e adoração, glorificando e exaltando o teu nome, Senhor. E agora pedindo mais uma vez a tua presença, pedindo a tua unção neste momento, Pai. Mais uma vez, Senhor, venha socorrer as nossas almas, ó Deus. No momento abençoado deste entardecer, que haja cura, que haja libertação, que haja mover do teu Espírito em nosso meio, que o Senhor possa manifestar a tua glória, para que possamos sair daqui melhor do que temos entrado, ó Pai. Senhor, fique conosco, porque somos dependentes inteiramente da presença do Senhor, meu Deus. Venha mais uma vez perdoar a nossa fraqueza, perdoar a nossa debilidade. Olhe para nós através do teu sangue mais uma vez, para que possamos encontrar graça diante do teu olhar, meu Deus. Mas nós suplicamos pelas tuas bênçãos e pedimos ao Senhor, fique conosco no decorrer desta reunião, ó Pai. É o nosso pedido e o nosso louvor, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. E amém, Pai. Graças a Deus. Deus continua abençoando a todos. Precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos cantar 434. Senhor, venha mudar meus pensamentos. A maior. Vamos todos adorar a Deus. 4, 3, 4. Senhor, venha mudar. Encher
Deus abençoe os irmãos. Amém. Fechando eu os olhos meus, eu posso ver Jesus na cruz. Seu sofrimento é demais e até difícil imaginar que alguém consiga aguentar sofrer assim. Aleluia. Graças a Deus. 321, após vamos adorar o Senhor com as nossas ofertas. 321. 321. O alma está magoado, o coração e maior. 3, 2, 1. Tua alma está ferida, magoada o coração, a tristeza já se apoderou em ti. Escuta, meu amigo, Jesus o salvação, ó cansado e oprimidos, vinde a mim. Não mais sobre vós meu jugo, eu vos aliviarei, e descanso vos darei.
148, após a Olívia, que vai apresentar seu hino. 148, vamos cantar. Eu tenho uma casa lá maior. 148. Às vezes eu vi
Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Vamos cantar o último hino, encerrando esta parte. O Pedrinho fica para o próximo culto, não, Pedrinho? 415, vamos cantar. Muitos anos passaram desde o dia em que eu criei. Muitos anos se passaram desde o dia em que eu criei. Foram muitas as batalhas, mas ainda estou aqui. Não tem sido fácil avançar, tem sido longo este caminho, mas tuas mãos poderosas é que tem me sustentado, mas ainda estou aqui, confiando só em ti, Senhor. Mas ainda estou aqui, pois sei que tu acabarás a obra em mim. Mas ainda estou aqui, e não é porque eu quero, pois a graça e nada mais, Senhor Jesus, eu tenho muitas vezes tenho sentido que as minhas forças desvanecem, ao esquecer todo o perigo, eu ainda estou aqui. Não tem sido fácil avançar, tem sido longo este caminho, mas suas mãos poderosas é que tem me sustentado, mas ainda estou aqui, confiando só em ti, Senhor. Mas ainda estou aqui, pois sei que tu acabarás a obra em mim. Mas ainda estou aqui, e não é porque eu quero, pois a graça e nada mais, Senhor Jesus, eu tenho experiência. Aleluia! Glória! Pela graça de Deus estamos de pé, né, gente? Amém. Nós vamos colocar em pé, vamos apresentar a Deus os pedidos, Amém. as necessidades. Se você também tem um pedido em seu coração, você pode apresentá-lo levantando a sua mão como sinal. Irmã Melissa, libertação total. Ana Flávia e família, o socorro de Deus. Irmã Sara e família. Sandrinha, por cura. Irmã Isabel e família. Vamos todos suplicarem
Coloque-se no lugar dessas pessoas. Senhor Jesus, humildemente, mais uma vez, ó Pai, nos curvamos diante da Tua presença, Senhor. Sabendo, Pai, que somos inteiramente dependentes do socorro, da provisão do Senhor, em favor das nossas necessidades, Pai. Como o Senhor mesmo diz, meu Deus, que sem o Senhor nada podemos fazer, Pai. Isso é a pura verdade, meu Deus. Somos dependentes do Senhor em todo momento das nossas vidas, ó Pai. Por isso estamos aqui humildemente pedindo, Senhor, que venha compadecer dessas necessidades, essas vidas, esses nomes que foram mencionados, ó Pai, nesta noite, que sejam socorridos pelo poder do Senhor, meu Deus. Pai, o Senhor é Deus de cura, o Senhor é Deus de libertação, o Senhor é Deus de socorro, é Deus de livramento. Por isso estamos pedindo, Senhor, meu Pai, toma essas vidas em Tuas mãos, o inimigo de nossas almas, uma vez seja repreendido, que da força de Satanás possa cair por terra, e que Teu povo, Pai, seja liberto, seja curado, seja renovado pelo poder do Senhor, meu Deus. Pai, agora mãos levantadas como sinal diante da Tua presença, que o Senhor venha mais uma vez comparecendo Teus filhos, ó Pai, não permitindo, meu Deus, que os Teus filhos saiam daqui da mesma maneira que tem entrado, mas que todos possam levar uma bênção especial, ó Pai. E agora estamos pedindo, Senhor, fale o nosso coração através da Tua palavra, Pai, que possamos mais uma vez ouvir a Tua voz e sairmos daqui revigorados pelo Teu Espírito, ó Pai. Senhor, nós suplicamos nas Tuas bênçãos e pedimos, Senhor, tenha liberdade no nosso meio, Pai. Tenha liberdade para curar, tenha liberdade para renovar as forças, tenha liberdade para encher com o Espírito Santo. Oh Deus, faça uma obra maravilhosa em nosso meio, porque carecemos inteiramente do Senhor, meu Deus. Vai o nosso pedido e também o nosso louvor, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor, e amém. Graças a Deus. Irmãos, pode sentar. Se nós cantarmos somente crer, né? Eu quero trazer algo aqui. Chegou uma mensagem nova. Está à disposição dos irmãos. Ao termo da reunião, não esqueça de lembrar. Está aqui. Tem mais aqui, se esse não der. Faça como o profeta disse, né? Leia as mensagens, porque a fé, quando rápido, está nas mensagens. Eu creio que é um tempo, né, que nós necessitamos de fé para prosseguirmos, né, neste caminho. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E todo aquele que aproxima dele tem que crer que ele existe. Amém. E que tem um galardão para cada um, né? Então, está à disposição dos irmãos. Leia as mensagens, faça isso. Tire um tempo, né, para que você possa buscar este alimento, né, que sacia a alma. Nós buscamos um alimento natural, mas o que alimenta a alma é a palavra de Deus. O que supre a nossa necessidade espiritual é somente a palavra de Deus. Quero ler apenas uma palavra. O profeta diz aqui: observe, quando Arão entrou naquele lugar santo, no Santo dos Santos, o homem que vivia ali vivia em perfeição o tempo todo. A mensagem é o véu interior, né? O maná era fresco. Você está alimentando o maná fresco? Amém. É a palavra de Deus, né? Ela se renova em nossos corações todas as manhãs. Você pode ler a mesma escritura todos os dias. Ela é renovada em nossas vidas. Amém. É um maná fresco, né? Não é nada enlatado, né? Não é nada com conservantes. É fresco. Amém. Você pega um alimento, se não tiver um conservante ali, ele vai apodrecer. Mas o maná, a palavra, é algo fresco. Não há nada injetado nela. É pura. Não secava, nem se contaminava. E se você chegar a um ponto em que você possa
está tão escondido em Deus, a ponto que o mundo exterior esteja morto e o véu caia sobre você. Entendem o que quero dizer? Amém? Amém. Quando o véu oculta do mundo exterior, você já esteve tão perdido em Cristo, tão imerso em oração, a ponto de não ter mais nada a ver com o mundo de nenhuma maneira. Você tem andado humildemente todos os dias diante de Cristo. Aleluia! Aleluia. Amando o primeiro. Você o ama? Amém. É disso que você precisa. Aqueles que estão ali dentro comem maná. Eu não sou pregador esta noite, mas dá vontade de entrar um pouquinho, né? Deixa para depois, né? Isso aqui é algo precioso, né? É disso que você precisa. Amém. É deste maná que está escondido em Cristo, deixando que o véu caia e faça separação. Está vendo? Era bom às 9 horas o maná. Era bom às 12 horas. Era bom ano após anos. Era bom para sempre. Centenas de anos e períodos de tempo se passaram e o maná nunca se contaminou. Amém. A palavra é imutável, ela não pode ser adulterada. Amém. Não pode ser mudada. É a mesma palavra. Amém. É a mesma palavra. Nunca se contaminou. O homem se denomina, o homem se intitula, o homem cria credo, cria dogma, mas esta palavra permanece da mesma maneira. Amém. Passa o céu, passa a terra, mas essas palavras nunca hão de passar. Amém. Não pode ser mudada. Não pode ser contaminada. Era bom, doce, fresco o tempo todo. O homem que vive ali sempre tem vitória. Amém. Ele está na presença de Deus. Ele sempre tem vitória. Amém. Sempre. Glória. Aleluia. Filho de Deus sempre tem vitória. Mas estou passando por problema, estou passando por luta, estou passando por profissão. Mas amanhã o sol brilhará novamente. Amém. O choro dura a noite, dura, quem sabe 1 ano, 2 dias, 3 dias, pode durar. Mas uma manhã o sol nasce novamente. Amém. A alegria vem novamente, a vitória chega. Amém. As bênçãos são derramadas. É verdade. Irmãos, é isso que nos encoraja a continuar. Amém. Porque Deus nos concede vitórias, bênção. O homem que vive ali sempre tem vitória. Ele está na presença de Deus. Ele sempre tem vitória. Se são as 9 horas, não importa para ele se a igreja funciona ou não. Gostei muito disso aqui, né? Se você está em casa, se você está na empresa, se você está na rua, se você está na escola, se você está, quem sabe, com outras pessoas, não importa. Você está em Cristo. Amém. E se você está escondido em Cristo, vitória, vitória, bênção, provisão, socorro de Deus, livramento, refúgio, fortaleza, refrigério para a alma, renovo espiritual, paz, contentamento, gozo, longanimidade, paciência, temperança, porque você está em Cristo. E todas as bênçãos estão em seu favor. Amém. Se é às 9 horas, se é às 10 horas, se é 1 hora da manhã, se é 4 horas da manhã, não seja, não importa qual horário, se você está em Cristo, a palavra, o maná fresco, está atingindo a sua alma. Amém, Senhor. Calma, né? Calma. Se são as 9 horas, não importa para ele. Se a igreja funciona ou não, isso não importa para ele. Ele ainda está ancorado
em Cristo. Amém. Você é ancorado em Cristo, você está ancorado em Cristo. Isso é algo maravilhoso, firmado. Ó, o mundo exterior, todas as coisas do mundo estão mortas para você. Todas as coisas do mundo estão mortas para ele, e ele está escondido em Deus. Seu coração se tornou o trono de Deus. Deus lhe deu um novo espírito e colocou dentro do véu, e quando fez, alimenta-o com maná diariamente, diretamente do homem de ouro que está ali no lugar santíssimo. Não somente isso, mas Arão colocou a sua vara ali e a deixou uma vez, e a deixou 24 horas. Sabe o que aconteceu com a vara? Ela ganhou vida. Brotou renovos. Produziu flores de Deus amêndoas em 24 horas. Seu fruto acabou, se coloque na presença de Deus. Vai florescer o louvor, vai florescer a obediência, vai florescer o temor a Deus, vai florescer a adoração novamente. Somente crer. Irmão Luiz vai dar uma saudação. E após o irmão Luiz, muito mais. Por Deus nos conceder a graça de estarmos com os irmãos, não é sempre isso possível, e nada poderia nos completar nosso gozo, né? Estivemos com nossas famílias, comendo, divertindo, até pro parque, brincando como criança ali, mas nada melhor do que no entardecer poder ir à casa do Senhor, amém? E sermos abençoados, e poder estar aqui em família, né? Nesta ocasião está meus filhos todos, o John, a Stephanie, Estela, e é um privilégio, é um gozo. Os irmãos não imaginam o contentamento, a alegria, meu gozo completa, porque não basta para mim simplesmente vir visitar a família, ter bons momentos, assarmos uma carninha, bom demais, não é? Sentimos a paz, virmos tudo. Mas não tem coisa melhor do que podermos vir à casa do Senhor e ouvirmos a sua palavra. Isso completa, isso vale muito mais do que estar em banquetes, em festas, porque aqui é o maior gozo nosso. É poder ver e poder dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Não o mundo, não a deuses estranhos, não, mas aquele que nos comprou e nos redimiu com o seu sangue ali na cruz. Que privilégio!
verdade. Para cada família é poder ter a sua família na casa do Senhor. verdade. E diz mais o nosso profeta: se você veio para ver Deus, Ele está aqui. Você veio para ver defeito, você verá defeito. Mas como nós, como mentes santas, podemos nesta noite. Eu marquei um encontro com Deus. E aonde Ele está, aleluia, venha com expectativa. Se está enfermo, deixa o seu lar e venha ser curado. Amém. Se está oprimido, venha ser liberto. Verdade. Aqui é o lugar certo para encontrar com Deus e ser curado das suas enfermidades, de ser liberto. Amém? Então você não tem nada a perder. É verdade. Vamos lá, dá para cantar? Nesta noite feliz, nossos irmãos nos ajudam, amém? O Isaac logo mais tomará a plataforma. Para mim é um privilégio ter meu genro, né? Verdade. Minha esposa casada, como eu sempre digo, né? Para mim é um privilégio. Um pai é um privilégio enorme. Vocês não imaginam o maior privilégio. É de poder ver meu genro trazendo a palavra do Senhor. Poder ver o Leão Lucas ajudando. Poder ver meus filhos em roda. Nesta mesa aqui, não naquela mesa farta, que é bom, né? Mas na mesa do Senhor, que é muito mais farta. É uma mesa de quilômetros e quilômetros. E quanto mais nós comemos dela, mais tem para nos oferecer. Amém? Nesta noite feliz. Você me ajuda, que eu não sou cantor, né? Mas eu gosto de pegar uma beirinha, né? Nesta noite feliz. Neste santo lugar, E marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz nos darei. Eu marquei um encontro com Deus. eu marquei. Eu marquei um encontro com Deus. Nesse santo lugar de oração. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Amém, amém. Eu marquei, você marcou? Amém. É certo, se você marcou, Ele está aqui. Ele foi o primeiro a chegar. Para nos ajudar. Sou grato a Ele por tudo. Por isso eu poderia estar saltando de muito regozijo agora. Muito mais do que o mundo. Porque eu tenho recebido Ele no meu coração. Tenho visto salvação para o meu lar, para a minha família. Tenho visto o mundo caindo aos pedaços. Tudo morrendo. Mas tenho tido o privilégio de poder dizer: tenho vida em Cristo, e poder ver a minha família prosseguindo. Amém? Que privilégio! verdade. Que privilégio! Motivo muito para Aleluia. glorificar e adorar a este Deus Glória. por tudo que Ele tem feito na minha vida. Grandes coisas, diz o salmista. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. É verdade. Por isso estamos alegres. Não há como tirar a alegria do nosso coração. Aquilo que sentimos na alma. O diabo não rouba. Ele tem roubado lá fora. Veio para roubar, matar e destruir. Mas pela graça de Deus, Deus tem nos dado tudo isso. Do qual o diabo roubou deles. Mas deu a nós, pequenino rebanho, que tem entregado suas vidas ao Senhor. E eu sou grato por isso. Por isso, eu vos convido a aplaudir este Deus. A louvar. Porque Ele é Deus.
Deus abençoe os irmãos. Amém. Deus continue abençoando cada um dos nossos irmãos que estão tendo esse momento de companhia juntamente conosco. Agradeço a Deus pela presença de todos, nosso irmão José Zé também, mais uma vez conosco, e realmente nos alegra muito nós podemos ter este companheirismo, voar com pássaros que possuem as mesmas plumagens. Isso é algo que nos acrescenta na nossa experiência espiritual, poder ter companheirismo com irmãos que lutam as mesmas batalhas, que sofrem as mesmas aflições. Eu agradeço mais uma vez o pastor pela confiança que me convidou na parte da manhã para poder falar com os irmãos, e agradeço a Deus por esse privilégio que nós temos tido de poder estarmos reunidos em torno da palavra, debaixo do sangue que verteu por nós no Calvário. Enquanto o mundo se afunda e se aprofunda cada dia mais em trevas e escuridão, mas assim como lá no Egito o mundo estava em trevas, lá em Bósnia havia luz. Amém. De Deus a luz que nós estamos vivendo. Vamos nos colocar de pé para a palavra. Vamos abrir em Romanos, capítulo 4, verso 1. Romanos, capítulo 4, verso 1 ao 8, para a nossa meditação. Depois nós vamos caminhar em algumas escrituras, mas os irmãos podem acompanhar essa semana. Verso 4 diz assim: E diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne, porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura: creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado galardão segundo a casa, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim como também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas, cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa. Amém. Pai celestial, Senhor, grande Deus, mais uma vez nós te agradecemos por estar na casa do Senhor, pela vida de cada um que está aqui presente. Sim, meu Deus. É um privilégio muito grande para nós. É verdade. Se nós apenas lêssemos a palavra e fôssemos embora, já seria uma bênção para nós. Nós agradecemos porque muito o Senhor tem feito, irmão. Amém. Poderíamos estar em qualquer lugar nesta tarde e noite, mas é o teu Espírito que tem nos trazido aqui. Aleluia. Nós confiamos que o Senhor vai mais uma vez falar nos nossos corações através das palavras. O Senhor possa mais uma vez tomar, Pai, essa pequena porção da tua Escritura que foi lida, vivificá-la em nossos corações, para que nós possamos ser praticantes da tua palavra. Sim, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Suplicamos que o Senhor abençoe, Pai, desde a menor criança até a de mais idade. Sim, meu Deus. Governo nosso meio, alguém que está enfermo, que está padecendo de angústia, de aflições, ó Pai. Que o Senhor possa tocar em cada um nesta hora. Que nós possamos sair daqui regozijando pela tua presença. É o nosso pedido, a nossa súplica, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós vimos a palavra. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Porque ninguém pode fugir. O profeta fala nessa mensagem poderoso conquistador. Ninguém pode fugir de ser um pecador. Que todos nós pecamos, viemos ao mundo, como está falando mentiras. Davi descreveu isso quando ele disse: eis que em iniquidade formado, em pecado concebeu a minha mãe. Através dos meios naturais que nós viemos neste mundo, nós viemos este mundo em pecado. Por isso o Senhor Jesus Cristo, quando ele estava aqui no seu ministério terreno de 3 anos e 6 meses, ele trouxe o primeiro ensinamento, o primeiro doutrina, ele trouxe o novo nascimento.
Necessário te é nascer de novo. E esse nascimento em qual nós nascemos, ele está sujeito à ação destrutiva do tempo, está sujeito ao pecado, ele está sujeito às leis deste mundo, as quais foram corrompidas quando Satanás introduziu o pecado. Começou lá no Jardim do Éden e está aí aflorado até os dias de hoje. Então, este nascimento carnal que nós tivemos nos limita a essas coisas, nos limita ao tempo, mas o novo nascimento, que é somente do Senhor Jesus Cristo, ele nos dá o direito de sermos participantes das bênçãos que são prometidas para a família de Abraão. Amém. Benditos serão benditas todas as famílias da terra. É verdade. E é uma bênção tão grande que nós vamos chegar nisso daqui a pouco. Quando Balaão foi tentar se aproximar de Deus através dos seus encantamentos, através daquilo que ele conhecia, Deus vem e diz para ele: contra Israel não vale encantamentos. É uma bênção tão grande que até essas coisas que o inimigo traz para destruir vidas, para amarrar, para destruir lares e assim por diante, nem isso pode tocar em quem está debaixo da linha da bênção. Amém. É isso que Deus tem prometido para cada um de nós nos dias em que nós estamos vivendo, aonde, como foi lá no Egito, quando o mundo estava em trevas, assim é a condição deste mundo. Como nós ouvimos aqui o profeta mencionando, ela diz que ela é rica, está enriquecida. Rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. Mas não sabe que és miserável, desgraçado, pobre, cego e nu. Está nu, está despida, porém não sabe. E esta é a realidade, a característica, o espírito da era na qual nós estamos vivendo. O pecado está aí aflorado de todas as maneiras, a tal ponto que o Lombrano nos conta que aquilo tomou uma proporção tão grande, porque o inimigo, tudo aquilo que está ao alcance dele de fazer, para fazer cair o Filho de Deus, para tentar fazer errar o caminho, tentar fazer desviar do caminho da verdade, tudo aquilo que ele pode fazer, ele faz. E aqui tomou uma proporção tão grande que ali na América, que eles dizem, eles estavam colocando fotografias de mulheres seminuas, até mesmo nas embalagens dos alimentos, para tentar, com um único objetivo, tentar fazer cair o Filho de Deus. Mas esse tipo de coisa, ele só pode tocar a carne. Mas quando nós nascemos de novo, bendito é o nome do Senhor. Então nós estamos blindados contra essas coisas. Por quê? Porque tudo isso, todas essas tentações que este mundo tem para oferecer, o Senhor Jesus Cristo já levou sobre si ali no Calvário. Ele comprou a vitória, a salvação. Graças a Deus. Então nós observamos, como na escritura que nós vemos, bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não imputa pecado. E às vezes nós encontramos em condição que nós fazemos algo que nós sabemos que não devíamos fazer, ou quando nós estávamos no mundo antes de conhecer o Evangelho. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui em Romanos, no capítulo 3, nos seus versículos 24 e 25. Sendo, pois, justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência. Ali, quando nós não conhecíamos o Evangelho, quando nós não tínhamos consciência dessas coisas, todos aqueles pecados foram cometidos sob a paciência. Se nós observarmos, Deus é tão paciente conosco, que nós erramos muitas vezes, como seres humanos, e estando sujeitos à ação destrutiva do tempo, antes de nós nascermos de novo, sermos cheios do Espírito Santo, nós erramos tantas vezes, e mesmo assim Deus teve paciência. Mas se tem algo que tem sido extinto nos dias em que nós estamos vivendo, é exatamente essa paciência. É uma era de pacientes. Por isso as pessoas estão cada vez mais com depressão, sofrendo com crise de ansiedade, porque não se tem paciência para mais nada. É uma exigência terrível. Muitas coisas são exigidas para perfeccionismo, assim por diante, e nós temos a consciência de que cada pessoa tem uma maneira de ser, tem uma maneira de viver. Ninguém é igual a ninguém. Mas há uma pressão aí que é colocada pela mídia, assim por diante, e aquilo que torna uma geração de impacientes, pessoas impacientes, está ali no trânsito, dirigindo, e ali acontecem os engarrafamentos, como nós vimos muitas vezes,
E ali, por causa de uma discussão, de uma coisa simples, de uma coisa tão simples, a pessoa simplesmente arranca uma arma ali e atira e tira a vida da pessoa. Por quê? Porque é uma geração de impaciência. E é uma pressão terrível. As pessoas estão impacientes, pais que não têm paciência com os filhos, esperaram o momento em que aquele filho amadurecer e assim por diante. Filhos que também não têm paciência com os pais e assim por diante. É uma geração de impaciência. Mas o nosso Deus, Todo-Poderoso, ele demonstra grande paciência para nós. Ele tem o direito, porque ele levou sobre si, pagou o preço. E vendo as pessoas rejeitando diariamente, constantemente, ali ainda está a paciência de Deus retendo a ira para que ela ainda não caia sobre essa terra. E assim por diante. Mas nós observamos que lá no princípio, quando Caim e Abel chegou o momento deles apresentarem a sua adoração, nós observamos que em nenhum momento Caim foi um incrédulo. O profeta traz isso nessa mensagem, de maneira provida por Deus para lidar com o pecado. Em nenhum momento Caim foi um incrédulo. Ele era crente. E ele estava convicto. Ele queria agradar a Deus. Mas, todavia, ser crente e demonstrar fé em Deus não foi o suficiente para que ele fosse aceito. Muito embora ele preparou o seu altar mais bem preparado, humanamente falando, materialmente falando, do que o altar de seu irmão Abel. Abel era simples, era humilde. Ali estava um cordeiro ensanguentado. Mas o seu irmão Caim era intelectual. E assim ele edificou o mais belo altar, edificou a mais bela igreja, com a mais bela torre, com os mais finos adornos, assim por diante. E ali ele trouxe aquelas grandes flores, quem sabe ele colocou ali os lírios, como o profeta traz a ilustração, e os melhores frutos, conforme a revelação que ele havia recebido. E foi oferecer aquilo para Deus. E ele pensou, eu creio, ele era um crente, e ele queria fazer algo para agradar a Deus. Assim como se encontra o mundo religioso nos dias em que nós estamos vivendo. Por quê? Porque é exatamente o mesmo Espírito que estava lá naqueles dias, que está rondando a terra nos dias de hoje. Quando eles disseram para João Batista, como o apóstolo São João nos diz nas suas cartas, não como Caim, que era do maligno. Como ele poderia ser filho de Deus, ser filho de Adão sendo do maligno? Ele era do maligno. Em outra ocasião, quando aqueles religiosos estavam discutindo com o Senhor Jesus Cristo, eles disseram para ele, nós temos por pai Abraão. Jesus disse para ele, nós temos por pai o diabo. Foi ele que foi homicida desde o princípio, mostrando que aquele era o mesmo Espírito que estava ali, que estava saindo depois do jardim do Éden, que era o mesmo Espírito que estava nos dias do Senhor Jesus Cristo, e é o mesmo Espírito que está sobre a terra nos dias em que nós estamos. Então, quando ele foi rejeitado, após oferecer tudo aquilo que ele ofereceu, o profeta bem diz assim, ali estavam as mais belas flores. Mas o altar não foi feito para flores. Deus não quer flores no altar desse profeta. O altar não é lugar de flores. O altar é lugar do homem. O altar é lugar do ser humano. Oh, bendito Deus. Ali é o lugar do coração rendido totalmente ao Senhor Jesus Cristo. Então, quando ele viu que ele não podia ser aceito diante de Deus, aquele espírito religioso com o qual ele estava cheio, foi o que causou que ele matasse o seu irmão Abel. Tem sido assim até os dias de hoje. Ali o pecado realmente foi introduzido. Mas o profeta também diz assim, mas Deus tem uma maneira para lidar com o pecado. Uma maneira provida por Deus para lidar com o pecado. Ele diz assim, nós temos as nossas maneiras de lidar com as coisas. Mas a maneira de Deus não é igual à nossa maneira. Só há uma maneira de lidar com o pecado. É através do batismo do Espírito Santo. Amém. E nós vemos que quando Caim pensou que haviam sido frutos, ele fez o melhor que ele conseguiu fazer, mas ainda assim não era suficiente para agradar a Deus. Então veio o pequeno Abel ali, com um cordeirinho, puxando, quem sabe, por uma cordinha. E aquele animal sabia que a morte estava se aproximando. E quando ele estica ali naquela pedra e puxa sua cabeça para trás, o profeta traz essa distração. Quando um cordeiro está morrendo, ele faz um som ridículo, ele faz um barulho terrível. Ele faz, parece que ele está querendo falar. E ali ele falou, fez um som estranho. Quando o Senhor Jesus Cristo estava ali no Calvário,
para levar o vitupério em nosso lugar, pagando o preço em nosso lugar e sofrendo sobre si o julgamento. Então ele falou línguas estranhas ali na cruz. E as pessoas, o mundo não compreendeu. Ele disse: Eli, massa, Elohim, Elohim, a massa bacana. E as pessoas começaram a olhar dizendo: ele está chamando o profeta Elias. E algum religioso parou e disse: vamos agora observar e ver se Elias vem salvado. Mas ele estava citando as escrituras como Davi havia citado no Salmo. Elohim, Elohim, Deus meu, Deus meu. Aleluia. A escritura estava se cumprindo diante deles. Eles estavam parando de observar aquela manifestação. E hoje, nos dias que nós estamos vivendo, é da mesma maneira. Escrituras após escrituras se cumprindo diante dos nossos olhos. E as pessoas, ao invés de aceitar aquilo, de seguir e servir a Jesus, simplesmente viram as costas e vão embora. Por quê? Porque tem se normalizado tantas coisas. O tempo tem passado. Assim como quando o povo de Israel esteve ali debaixo do Monte Sinai, Moisés disse que eles esperassem até que ele retornasse com as tábuas da lei. Mas o tempo foi passando, passou um dia e Moisés não retornou. Passou um segundo dia, terceiro e assim por diante, foi passando, até que o povo se rebelou contra Deus. E hoje nos dizem que nós estamos vivendo da mesma maneira. Nós temos a promessa da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Não deixarei órfão, voltarei para vós. A casa do meu pai há muitas moradas. Ele foi o primeiro a preparar um lugar para nós. Ele prometeu que ia retornar. Mas conforme o tempo vai passando, e as coisas vão se normalizando, vão se naturalizando, assim como foi com Israel ali, no pé do Monte Sinai, as pessoas vão deixando de lado o Evangelho, vão deixando de lado os bons costumes, vão deixando de lado a obediência. E vai se esfriando, até que se tem uma geração de incrédulos, como essa na qual nós estamos vivendo. Uma geração má e adulta, disse o Senhor Jesus Cristo, lá nos seus dias, quando eles perguntaram para ele, que sinal há de ter? Pedindo um sinal para Jesus. Mas Jesus nunca fez nenhuma palhaçada para ninguém. E hoje nos dizem que nós estamos vivendo da mesma maneira. Ele não faz nenhuma palhaçada para ninguém. Que sinal há de ter? Jesus vem e diz: uma geração má e adulta pede um sinal. Mas nenhum sinal será dado no ser do profeta Jonas. Assim como Jonas teve 3 dias e 3 noites, no ventre da baleia, assim também o Filho do Homem vai estar 3 dias e 3 noites no ventre da terra. Ele estava falando isso dele mesmo. Em uma ocasião, quando os discípulos estavam mostrando para ele as reformas que eles estavam fazendo no templo, nos dias de Herodes, quem sabe alguém pensou: agora ele vai dizer, que tempo suntuoso, que tempo bonito. Ele vem e diz assim: não ficará pedra sobre pedra, como você falou. Não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. E ali o Senhor Jesus Cristo, estando já no final do seu ministério, ele proferiu essas palavras. E aquilo foi algo terrível para os religiosos. Ele disse que vai destruir esse lugar. Mas tão logo ele foi crucificado, ressuscitou e o tempo foi passando. Quando chegou no tempo da destruição, como o general Tito estava ali para fazer o cerco daquela cidade, onde a história diz que eles estavam para a celebração da Páscoa, então havia cerca de 1 milhão de pessoas, porque da velocidade eles subiram. Exatamente naquele tempo a cidade foi sitiada e ninguém mais podia sair para fora. Existia uma grande aglomeração ali na cidade. E ali, Tito, sendo um homem que respeitava religiões e assim por diante, ele deu ordem para que não se destruísse o templo. Satanás, tentando impedir que a profecia do Senhor Jesus Cristo se cumprisse. Mas quando eles olharam ali, quando a cidade foi sitiada, eles entraram na cidade, quando eles olharam, o templo já estava pegando fogo. Ninguém pode impedir que as palavras do Senhor Jesus Cristo. Amém? Assim como Jeremias nos seus dias não trazia uma mensagem animadora, não trazia uma mensagem que fazia com que as pessoas saltassem e assim por diante. Deus tem enviado tantos profetas desde a antiguidade, que se levantavam pelas manhãs e pelas madrugadas, clamando ao povo, chamando para o arrependimento. Mas mesmo assim o povo tem rejeitado, tem matado os profetas. E agora não resta outra coisa a não ser se render ao rei de Israel. Não era uma mensagem agradável, mas eram os símbolos do Senhor. Amém. Todos aqueles que se colocaram no caminho dizendo: não, Deus vai vir, vai mover, e assim por diante, todos eles pereceram. Mas Jeremias continuou. Não era uma mensagem agradável. Assim como hoje nos dizem que nós estamos vivendo, muitas vezes a mensagem não é agradável. Muitas vezes as pessoas ouvem o Evangelho, ouvem o genuíno Evangelho, ouvem a pregação do Evangelho e saem com o nariz torcido, saem
e voltam, e muitas vezes nunca mais voltam para a casa de Deus. Por quê? Porque muitas vezes não é agradável, mas é uma mensagem que não agrada a carne, que não agrada muitas vezes o homem, que não agrada o sistema político, que não agrada o meio religioso, mas que é o simples do Senhor. Amém, Jesus. Glória. É uma mensagem que prepara, não para ficar aqui. Porque o mundo está nessa condição, o mundo está se preocupando muito em ficar. O mundo está se preocupando muito com essa dimensão na qual nós estamos vivendo. O mundo está se preocupando com isso. Com quantos milhares de dólares ou de reais eu vou ganhar assim por diante no próximo ano? Ou como nós vamos edificar nossa grande organização e assim por diante? Ou qualquer outra coisa que seja material. Mas a noiva, genuína de nosso Senhor Jesus Cristo, ela não está preocupando apenas com essas coisas, mas a nossa preocupação principal não está aqui nessa dimensão. Amém. Por quê? Porque nós temos a consciência, nós temos isso na nossa consciência, que este mundo está entesourado pelo fogo. Este mundo está entesourado pelo fogo. Eu estava observando o noticiário um tempo atrás, 2 submarinos nucleares que estão ali na costa da nação russa, o próximo ali, eles carregam ogivas que são capazes de destruir o mundo inteiro, com pequenos cliques e assim por diante. Se isso não é escrito no segundo livro, não sei o que pode ser. Pode destruir. Então nós temos essa consciência que este mundo está chegando ao seu clímax, ao seu final. Mas tem uma coisa, nós não estamos preocupados em ficar aqui. Amém. Nós não é ficar nesse clímax. Por quê? Porque ainda que nós pudéssemos conquistar tudo aquilo que nós desejamos, como disse eu creio que foi Salomão, tudo aquilo que minha alma desejou, eu não neguei, disse Salomão. Mas lá no fim estava ali, prostrado e envergonhado. Tudo aquilo que a minha alma desejou, e ainda que nós conseguíssemos conquistar tudo aquilo que nós desejamos nessa terra, nós não iríamos conseguir parar a chamada ação destrutiva de Deus. Conforme o tempo vai passando, a nossa saúde vai se acabando, os nossos cabelos vão caindo, vão se embranquecendo, as rugas vão crescendo, a despesa vai se esvaindo, e nós vamos estar sujeitos à ação destrutiva do tempo. E observar e contemplar, quem sabe um pai, quem sabe uma mãe, partir, quem sabe um irmão e assim por diante. É isso que esse mundo tem para oferecer. Este mundo é uma ilusão. E o coração é enganoso. Ainda que nós pudéssemos conquistar todas as coisas, nós pudéssemos na condição de conquistar, nós não poderíamos acrescentar nem um segundo a mais quando chegasse o nosso dia. E como nós tivéssemos que prestar conta por tudo que nós passamos aqui nessa terra. Como estaria a nossa alma? Como nós estaríamos para nos encontrar com o nosso Criador, com o nosso Salvador? Mas o Senhor Jesus Cristo tem nos prometido algo que vai muito além de tudo que este mundo tem para oferecer. Aleluia. Vai muito além de tudo que este mundo tem para oferecer. Glória a Deus. O mundo mostra apenas cenário, que nós mencionamos muitas vezes. Mas ele não mostra o que está por detrás daquilo. Veja as grandes propagandas, os grandes outdoors e assim por diante. Mostram ali as pessoas se embriagando, se alegrando e assim por diante. E as músicas trazendo temas de prostituição, de fornicação, de adultério e assim por diante. São as que alcançam os maiores números de visualizações e assim por diante. E ali por detrás estão famílias sendo destruídas, lares sendo destruídos, delinquência juvenil, filhos rebeldes, crianças que não respeitam os mais velhos, não respeitam os idosos, não respeitam os pais, mas eles não mostram o que está por detrás, eles mostram aquela fachada e assim por diante. E aí vem essa geração que nós estávamos mencionando no princípio, uma geração de impacientes, uma geração de deprimidos, uma geração de incrédulos, que não querem nada com a palavra de Deus, não podem dedicar um tempo, não tem força para pegar a palavra e ler alguns versículos, não consegue pegar uma mensagem e ler, e assim por diante. Isso não pode estar acontecendo no nosso meio. Isso é coisa de mundano, isso é coisa de derrotado. Mas Deus não nos chamou para nós sermos derrotados. Amém. E eu tenho algo que está queimando no meu coração. Eu ouvi um ministro dizer há um tempo atrás, ele disse assim: nós não criamos filhos para povoar o inferno. Amém. Se nós temos nos encontrado nessa situação de ter, quem sabe, um parente, um ente querido, ter se afastado da casa de Deus, nós podemos dobrar os nossos joelhos e joelhos. Porque quem sabe nós estamos de pé hoje, dizem que nós estamos vivendo,
porque alguém lá no passado se prestou a dobrar os seus joelhos. Amém. Quem sabe um pai, uma mãe, um avô, uma avó que dobrar os joelhos e diz: ó Deus, salva meu filho, endireita meu filho, Sim. e assim por diante. Esse é o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Nós não criamos filhos para povoar no inferno. Eu achei isso importante. Por quê? Porque o mundo não está preocupado com essas coisas. Bem, quando alguém está fazendo algo que é errado, imediatamente vai ter vários ali rodeando ele, incentivando ele. Mas quando a punição vem, não se encontra mais ninguém do lado. Glória a Deus. Mas com o Senhor Jesus Cristo é muito diferente. É um caminho muito contrário. Quando Ele nos chama para seguir este caminho estreito, que não é o evangelho de venha, creia, aceite Jesus, não sofra mais. Não, não é nada disso. Mas quando nós tomamos essa posição, e chega o momento do Filho de Deus partir, e os anjos estão ali para levá-lo para a glória. Ele não está sozinho em nenhum momento. Amém. Nós podemos estar em casa, na rua, no trabalho, onde nós estivermos. Ali está o anjo do Senhor. E muitas vezes vem para tentar nos destruir, vem para tentar nos matar, vem para tentar matar a influência da palavra sobre nós, mas ali está o Espírito Santo. É por isso que nós estamos vivendo, dizem que nós estamos vivendo. Aleluia. Não é porque nós somos melhores, mas é porque Ele olhou para nós e nos ofereceu a graça. E quando nós ouvimos este grito da mãe águia, nós nos identificamos, porque nós estávamos diante da fundação do mundo. Amém. E é isso que Deus tem prometido para cada um de nós. Aleluia. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não imputa o pecado, como nós ouvimos, porque todos pecamos. Todos pecamos e destituídos estamos da graça de Deus. Os irmãos podem ficar sentados. Capítulo 5 deste mesmo livro que nós lemos, no seu verso 20. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Amém. Bendita a mão do Senhor. É isso que eu creio de todo o meu coração. Aleluia. O pecado faz isso. Ele pega uma pessoa, lança na sarjeta e lança no lamaçal do pecado. Destrói a vida se aquela pessoa não se arrepender. Mas onde o pecado abundou, a graça foi muito mais além. Aleluia. Superabundou a graça. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça da vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Bendito é o nome do Senhor. É nisso que nós cremos. É verdade. Deus tem uma maneira provida. Todo homem deve encontrar esta maneira provida. Deus tem uma maneira provida esta noite. Você deve andar nesta maneira. Abel fez. E veja que lindo. Talvez Caim tenha feito a maior e mais bonita igreja. Ele colocou seus livros assim por diante. Está chegando a Páscoa, vocês aqui em Phoenix irão aos cultos de Páscoa. Todos estarão assistindo ao culto de Páscoa para mostrar seu novo chapéu. Tudo bem, eles vão lá. Eu costumava dizer à congregação, quando eu era um pregador batista, eu dizia: Feliz Natal para vocês. Não voltarei a vê-los até o Natal, toda Páscoa. Voltarei a vê-los novamente no Natal. Tudo bem, consigo uma nova muda de roupa e volta. Tudo bem, aqui eles vêm, aqui vem eles. É uma desgraça, correto? Claro que é. E aqui vem eles, olha para eles, provavelmente Caim colocou suas flores de Páscoa no altar, como você colocará no altar. Haverá dezenas de milhares de dólares, sim, na casa dos milhões, gastos na América com flores de Páscoa, para serem colocados no altar da igreja. Deus não quer flores no altar, Ele quer você no altar. O altar não foi feito para flores, foi feito para o Senhor. Ali vem ele puxando o cordeirinho, e o cordeiro, sabendo que a morte estava perto, puxava para trás. Eu me pergunto que tipo de morte seria quando esse pequeno companheiro sabia que ela estava vindo. Ele deitou sobre a rocha e puxou sua cabeça para trás. Talvez ele não tivesse faca ou lança na época. E então ele pegou uma pedra afiada e começou a cortar com o seu pescocinho. Você já presenciaram a morte de um cordeiro? Você ouve o choro mais patético que já ouviu quando você ouve um cordeiro morrer. De qualquer forma, ele bateu em sua vez muscular com esta pedra e o sangue jorrava, banhando a sua pequena lã. Deus olhou para baixo e disse: É isso. Aleluia. Glória a Deus, Senhor. Do que isso falava? Falava de cerca de 4.000 anos depois, quando o Cordeiro de Deus estava pendurado na rocha das redes. Os julgamentos de Deus sobre o homem pecador estavam pendurados ali, e seus cabelos ensanguentados pingando em seus ombros, falando. Abel não conseguia entender o que o Cordeiro estava dizendo. E Jesus, quando morreu, falou em uma língua desconhecida: Deus meu, por que me desamparaste? Ele era o Cordeiro de Deus, morrendo no altar, inocente pelos culpados. Deus lidando com
do pecado desta maneira. Aleluia. Oh, bendito é o nome do Senhor. Amém. Quando Satanás introduziu o pecado ali, para fazer cair a raça humana, para levar os filhos de Deus à corrupção e assim por diante, para trazer a condenação. Caim não teve esta revelação, mas quando Abel estava ali, quem sabe ouvindo a pregação do seu pai, e ele menciona isso, então ele diz assim: eu já sei o que aconteceu. Oh, bendito é o nome do Senhor. Lá no jardim do Éden, quando os meus pais estavam na eternidade, eles caíram. E quando eles caíram, Deus, antes que viesse trazer o julgamento para eles, trazer a pena por ter transgredido aquele mandamento de Deus, ele desceu ali no jardim e matou um cordeiro inocente. E com o sangue daquele cordeiro inocente, os seus pecados foram cobertos. Aleluia. E com as suas pedras eles foram vestidos. Mas aquele cordeiro não estava ali à toa, ele estava tipificando que assim como aquele cordeiro natural, que o seu sangue tipificava um sangue perfeito que haveria de vir. Assim como aquele cordeiro natural, que o seu sangue estava cobrindo seus pecados, estava tipificando: oh, um dia vai haver um cordeiro perfeito, que vai poder não apenas cobrir, mas que vai apagar toda a mancha de pecado. Tudo que o inimigo tem feito neste mundo, ele levou sobre ele no Calvário. É verdade. Oh, bendito é o nome do Senhor. Que alegria, que alegria, uma alegria maior que essa. Como nós sabemos e temos isso na nossa consciência, que o nosso lugar, que o lugar que nós merecíamos, na condição que nós vivíamos neste mundo, era a condenação, era o inferno, era aquilo que Satanás introduziu desde os primeiros dias da humanidade após a queda do Éden, após a queda da eternidade. Ele introduziu isso que o profeta chamou de trindade de Satanás: morte, sepultamento e inferno, morte, sepultura e inferno. Era esse o destino que todo ser humano tinha. Foi por esse motivo que Samuel subiu quando aquela feiticeira de Endor o chamou ali. Porque por mais que fosse um homem santo, ele ainda estava na quinta dimensão. Mas hoje isso não é possível mais. Porque quando o Senhor Jesus Cristo foi sepultado, quando ele estava no Calvário, ele foi sepultado. Então as rochas se venderam, os sepulcros se abriram. Então ele levou cativo o cativeiro. E todos aqueles santos do Antigo Testamento, que por mais que fossem santos, estavam na quinta dimensão, ele os levou e os transportou. Debaixo do altar de Deus. Ó, bendito é o nome do Senhor. Agora está ali na sexta dimensão, só a sétima é superior, que é onde está o trono do nosso Deus Todo-Poderoso. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Por mais que fossem santos, estavam condenados a descer até a quinta dimensão. Morte, sepultura e inferno. É verdade. E só havia uma maneira de lidar com isso. É verdade. Só havia uma maneira. Ninguém mais artigo. Ó, quando João estava ali, ele começou a chorar. Ninguém podia abrir o livro da nossa redenção. Então ele começou a chorar. Ele começou a chorar. Nós podemos imaginar este quadro. Mas de repente o Senhor vem e diz assim para ele: não chore. Aleluia. Glória a Deus. Está chegando o momento que ele vai dizer: não chore. Amém. Aleluia! Problemas e tantas aflições, dentre tantas doenças, tantas enfermidades e tantas coisas que tornam os dias desgostosos. Mas um dia ele vai chegar e vai dizer: não chore. Está chegando. Aleluia! Muito obrigado, Jesus. Eis aqui o leão de Judá. E quando ele olha, ele vê um cordeiro imolado. Glória a Deus. É aquele cordeiro que Abel viu lá no passado. Amém. Quando ele olha, eles estão um cordeiro imolado. É verdade. Como sendo morto, mas vive. Bendito é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Como nós podemos ser tristes, como o irmão Bozor dizia para o irmão Branco, crendo no que eu creio, conhecendo as coisas que nós conhecemos, como nós podemos ser tristes? Sim. Cada dia que nós podemos ter a oportunidade de vir à casa de Deus, isso é uma alegria tremenda para o nosso coração. Me alegra muito quando eu entro por essas portas. Eu creio que cada um é dessa maneira. Amém. Cada vez que nós podemos vir, nós temos que estar mais animados ainda. Amém, meu Deus. Como Abraão, que nós mencionamos no princípio da Escritura. Quanto mais o tempo passava, quanto mais as suas capacidades físicas iam se esvaindo, quando ele não tinha mais nenhum recurso para que aquele filho viesse, quando o seu corpo já estava amortecido, mais ele se animava, mais ele se encorajava, mais ele estava alegre na promessa de Deus. E assim com cada um de nós, quanto mais nós viemos aqui, quanto mais nós nos reunimos para congregar em torno da palavra, mais nós devemos nos animar. Porque cada vez que nós estamos aqui, nós estamos mais próximos do rato. Mais próximos do fim deste mar, do pestilência que é este mundo. É verdade, Senhor. Graças a Deus. Aleluia. Se você não recebeu o Espírito Santo desde que creu,
Há algo errado em algum lugar. Deus dá a todo crente o batismo do Espírito Santo. Isso mesmo, esta é a confirmação da sua fé. Abraão creu em Deus por fé, correto? Mas Deus deu a ele o selo da circuncisão, como uma confirmação de sua fé. Efésios capítulo 4, verso 30, diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, pelo qual estáis selados até o dia da vossa redenção. Portanto, o selo da confirmação de sua fé é o batismo do Espírito Santo. Amém? Aí está Deus tratando, provendo um caminho para pecadores. Bendito é o nome do Senhor. E como Deus teve que derramar todo o julgamento divino, foi o julgamento do pecado que levou Jesus ao Calvário. Foi o julgamento da enfermidade que feriu suas costas. E para pagar o preço de uma geração de pessoas culpadas e moribundas, ali Jesus Cristo foi ao Calvário e pagou o preço. E quando o seu sangue se esvaiu de suas veias, enquanto a terra embalsamou o seu corpo de seu sangue justo, e ali ele clamou: está consumado. Porque o julgamento foi pago. Muitas vezes eu falo sobre Jesus Cristo, quando ele foi levado pelo Calvário. Tinha visto um artista pintar seu quadro com um monte de roupas enroladas nele. Irmão, eles fizeram todas as coisas vergonhosas que podiam fazer com ele. Creio que eles despiram e espancaram, simplesmente fizeram tudo que puderam, porque ele teve que pagar a pena total pelos seus pecados. Ele teve que pagar a pena total pelos meus pecados. Mas foi ali onde ele conquistou a morte. Foi ali onde ele conquistou o inferno. Foi ali onde ele conquistou a sepultura. Bendito é o nome do Senhor. Ali ele desfez a trindade que Satanás havia introduzido no reino terreno, neste mundo que nós estamos vivendo. Quando ele fez com que Eva e Adão caíssem ali no passado, quando ele levou a raça humana à perdição, através do pecado, através da mentira que a serpente, tendo seduzido Eva, colocou em seu coração, introduzindo a sua semente no ventre de Eva, ali ele trouxe tudo isso para a terra. Então ele introduziu aquilo que nós mencionamos: morte, sepultura e inferno. Mas aqui no Calvário, o Senhor Jesus Cristo desfez tudo isso. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor, porque é por uma só oração. Glória a Deus! Bendito é o nome do Senhor. Nós observamos aqui, o pastor mencionou isso no princípio do culto, a respeito de como Arão entrava uma vez por ano no Santo dos Santos ali, com aqueles guios ali no seu lado, e que se aquilo parasse de fazer aquele sonido, aquele barulho, eles tinham que puxá-lo para a corda porque ele morreu. Se alguém entrasse ali também seria morto na presença do Santo dos Santos. Mas quando o Senhor Jesus Cristo esteve ali no Calvário, por uma só oblação, bastou uma, ele levou todos os pecados. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus! Estive fora observando algumas abelhas trabalharem. E eu observei as abelhas e pensei: bem, quando uma abelha fica com uma pessoa, o ferrão fica na pessoa, ela não pode mais ficar. Aleluia! Está feito. Qualquer inseto que fica com você uma vez, isso acaba, porque ele deixa o ferrão ali. Eu digo que lá no Calvário, Jesus Cristo tirou o ferrão da morte, do pecado. A doença já não tem mais o controle. Deus já sofreu isso no julgamento. Jesus tirou o ferrão do pecado. Jesus tirou o ferrão da doença. Aleluia! Jesus tirou o ferrão de Satanás. Jesus tirou o ferrão do pecado. E esta noite ele está indefeso. Aleluia! Ele só pode zumbir e fazer muito barulho, mas já não tem mais ferrão. Paulo diz: ó morte, onde está o teu aguilhão? Sepultura, onde está a tua vitória? Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Então Deus proveu esta maneira para lidar com o pecado. Isso encerra todo o assunto. Quando alguém disser que nós não temos condição, nós não temos capacidade, nenhum de nós temos condição ou capacidade. Nenhum de nós temos condição. Como nós ouvimos aqui alguns cultos atrás, nenhum ser humano, ninguém pode acrescentar um pouco na sua estatura. Mas foi o Senhor Jesus Cristo que tomou este caminho por nós ali no Calvário. E hoje Ele tem oferecido graça e misericórdia para aqueles que creem. A graça está estendida enquanto a noiva está aqui nesta terra. Enquanto o Espírito Santo está aqui nesta terra. Mas se nós observarmos, a mesma palavra que nos salva é a mesma palavra que condena o ímpio e o pecador. Por isso nós temos que estar atentos a cada dia, a cada oportunidade que nós temos de ouvir esta palavra, de ouvir esta mensagem que está soando sobre os quatro cantos da terra, porque a graça está sendo estendida, ainda tem sido estendida para cada um que pode ouvir e pode crer. Mas nós observamos as mesmas águas que subiram a arca, que salvou Noé e sua família, foram as mesmas que afogaram aquela geração de ímpios do mundo antes de dilúvio. A mesma palavra que nos salva é a mesma que destrói os ímpios, como nós lemos lá em Apocalipse, no final do livro.
quando Jesus Cristo vem, e o seu nome é a palavra de Deus, da sua boca sai uma grande espada de dois gumes. É a mesma palavra que salva, é a mesma palavra que traz a morte, que traz a condenação. E assim por diante. Por isso é algo muito sério. Deus não te julga responsável por ser um pecador. Ele te julga responsável por rejeitar o caminho. Deus proveu um caminho para nós. Amém. E Ele não julga ninguém por ser um pecador. Porque diz que ninguém pode escapar. Como o apóstolo Paulo fala. Porque todos pecamos e distintos estamos da graça. Por isso Deus não nos julga responsável por ser um pecador. Ele te julga responsável por rejeitar o caminho. Você não faz nada por ser um pecador. Você nasceu, sua natureza é um pecador. Mas você pode remediar isso. Jesus Cristo abriu o caminho. Amém. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus. Agora, a solução chega. Chega o tempo. Você sabia? A Bíblia diz, ele subiu ao alto, bem distante de cada, através do céu. Esta terra pertencia ao diabo. Através da queda, esta terra foi dada ao diabo. Cada reino deste mundo é governado pelo diabo. Odiamos pensar nisso. Mas a Bíblia diz que esta é a razão pela qual temos guerras, tiros, lutas, problemas. É porque os reinos deste mundo são os reinos do diabo. Assim, a Bíblia diz. E no grande milênio que está por vir, a Bíblia diz: regozijai-vos todos os céus e a vós santos profetas da terra, pois os reinos desta terra se tornarão os reinos do nosso Senhor. Aleluia. E nós, Ele governará e reinará para sempre. Agora eles se tornarão. Nós teremos muita guerra então, mas quando Ele vier, não mais enfermidades, não mais problemas. Agora observe, quando Ele morreu, licenças, há tão pouco falado sobre esta ascensão, é um dos maiores dias quando Ele ascendeu. Por quê? Sobre toda a terra, desde o dia do Jardim do Éden, o pecado foi cometido, todos os céus foram fechados para a humanidade. Esta é a razão pela qual as pessoas têm dificuldade de aceitar a Cristo. Porque todos os céus foram fechados até que Ele pagou o preço no Calvário. Mas hoje, quando Ele está oferecendo graça, quando Ele está com seus braços abertos, quando Ele está até mesmo batendo do lado de fora, e as pessoas o rejeitam, Jesus Cristo não arruma a vida, nem o coração, nem a casa de ninguém. Ele pode bater várias vezes no lar, no coração, na casa, na vida de uma pessoa. Mas Ele também pode bater apenas uma vez, muito mais voltar. Essa é a dificuldade das pessoas. Porque quando o pecado foi introduzido, então os céus se cerraram para a humanidade. Mas quando Ele pagou o preço no Calvário, então Ele levou tudo sobre Ele. Amém. Porque sobre toda a terra, desde o Jardim do Éden, o pecado foi cometido, todos os céus foram fechados para a humanidade. Satanás é o príncipe dos ares, correto? Por que cai isso do céu, Lúcifer? Ninguém podia ver a glória, ninguém podia compreender por que o poder está acima de nós. Céu significa acima da atmosfera. Então todos esses poderes foram fechados para a humanidade por causa do pecado. Mas quando Ele morreu, ressuscitou e subiu Ele, a Bíblia diz que ninguém subiu a não ser aquele que primeiro desceu. Quando Ele estava no céu, Ele era o Logos que saiu de Deus. No princípio, Ele desceu na terra, não para ser feito um anjo. Ele desceu na terra e tomou a forma de um fiador, não de um anjo. Não desceu na grande glória de Jeová, mas Ele desceu como um homem, para redimir o homem, para morrer pelo homem, para morrer como um homem. Ele nunca morreu como Deus, Ele morreu como um homem. O pecado do homem estava sobre o filho do homem, e Ele teve que se tornar um homem a fim de pagar a pena. É verdade. O que Ele fez, a Bíblia diz, Ele foi feito um pouco menor que os anjos para a morte, para que Ele pudesse tirar e abolir o pecado, tirasse as enfermidades do mundo. Agora, quando Ele desceu do alto, Logos de Deus, Ele desceu através dos anjos, e desceu e foi feito homem. Ele disse: não sou nem mesmo um homem, sou um verbo, não um homem, pois Ele foi desprezado e rejeitado. Não havia beleza para que pudéssemos desejá-lo. Ele foi mais desfigurado dos homens. Ele era provavelmente um sujeito pequeno e magro de aparência dobrada. Não se parecia com o rei.
Muitas vezes, o povo julga as pessoas pela forma que se vestem, ou pela sua estatura. O homem não é julgado pelo seu tamanho, ou por quão fortes sejam os seus músculos. O homem é julgado pelo caráter, e apenas o caráter. Já havia homens que pesavam 200 litros e não tinham nenhuma grama de homens deles. O homem é julgado pelo caráter, o que ele é no seu coração. Glória a Deus. Cristo não foi julgado pela força física, ele foi julgado pelo caráter. Cristo foi julgado pelo caráter. E nunca houve um caráter semelhante ao dele. Nós observamos isso. O profeta menciona isso aqui, o que está no seu coração. Isso foi a diferença entre Balaão e Davi. Se nós observarmos, Balaão ele se desviou na doutrina e nunca foi perdoado pelo seu pecado. A tal ponto que ele ficou de exemplo para o que haveria de acontecer durante as eras da igreja. E lá está sendo mencionado. Tem por isso contra ti que toleras Balaão, ensinar a enganar os meus filhos. A doutrina de Balaão, uma doutrina pagã que estava introduzindo ali um homem sobre o outro, trazendo ali o chamado balanismo, nicolaítismo, conquistando os leigos e assim por diante. Ele nunca foi perdoado por ter se desviado da doutrina. Mas Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, ele cometeu um adultério seguido de um homicídio. E Deus o perdoou porque aquilo nunca permaneceu no seu coração. Amém. Quando ele teve consciência daquele pecado, de ter sido cometedor de um adultério, de um homicídio, ele chegou até mesmo a perder a alegria da salvação. Por isso ele chorou e implorou: torna a dar a alegria da tua salvação. Aquele pecado não permaneceu no seu coração. Assim como Abraão no passado, quando Abraão mentiu dizendo que Sara era sua irmã, então aquele rei chega e queria tomá-la como esposa. Então Deus vem e diz para aquele rei: toca na esposa do meu profeta, você é um homem morto. E ele, quem sabe, podia dizer: ó, meu seu profeta mentiu. Deus nem queria saber se Abraão estava mentindo. Ele sabia que aquilo não iria ficar no seu coração. Que o pecado não estava no seu coração. O Filho de Deus não tem prazer no pecado. Ele que tropeçar nesta terra, ele que vem cair, que cai nas mãos de Deus, como diz Davi. Quando ele enumerou o povo, tendo já o seu reino sido constituído, tendo ele unificado as 12 tribos de Israel e constituído a capital em Jerusalém, que era uma fortaleza, onde os povos dificilmente conseguiriam pelejar contra ele na fortaleza de Sião. Então ele estava seguro. E quando nós nos sentimos seguros, é o momento mais perigoso da nossa vida. Nós não podemos deixar essa espada desembainhada em nenhum momento da nossa vida. Então ele se sentiu seguro. Chamou os capitães e disse: agora vamos enumerar o povo, vamos ver qual é a capacidade do nosso exército. E todas as guerras que ele venceu não foram vitórias dele, foi Deus indo na frente do povo. E quando ele fez aquilo, o profeta vem e diz assim, conforme ele havia pecado: agora você pode escolher. Ou você vai ficar durante um certo tempo caindo nas mãos dos seus inimigos, ou uma praga que pode vir assolar o povo. Ele diz assim: se eu for cair, que eu caio nas mãos de Deus. Se eu for cair, que seja nas mãos de Deus. Porque Deus é misericordioso, que eu não caio nas mãos dos homens. Amém. Que Deus possa conservar isso em nosso coração. Que nós não venhamos, nenhum de nós venhamos a cair nas mãos dos homens. Porque os homens são maus, os homens são perversos, os homens são impacientes, como nós mencionamos no princípio. Mas nosso Deus continua tendo paciência conosco. Amém. Cada dia que nós nos levantamos pela manhã, até o momento que nós vamos nos deitar, quem sabe nós falamos algo, quem sabe nós pensamos algo que não agradou o Espírito Santo. Mas Deus tem sido paciente para conosco. Amém, Jesus. Que nós possamos saber usufruir essa paciência de Deus com dignidade, a tal ponto de não voltar a cometer essas coisas novamente, essas coisas que nos distanciam da presença de Deus, que entristecem o Espírito Santo. Deus não quer que esse tipo de coisa aconteça no nosso dia. Se eu for cair, que seja nas mãos de Deus. Amém. Porque Deus é misericordioso. Aleluia. Então, quando nós conhecemos a história, então foi milhares, eu não recordo o número correto agora, mas foram milhares de povo que caiu por causa daquele pecado de Davi. O anjo estava com a sua espada desembanhada para destruir Jerusalém. Mas Davi disse isso: se eu for cair, que seja nas mãos de Deus. Ali ele teve a revelação da graça. Amém. Para nós continuarmos, ele já está se pondo. Você já pensou? Eu amo esse profeta mencionando isso. O homem que fez o olho artificial teve um bom conceito. O homem que fez a dentadura teve fama. O homem que fez o braço de madeira teve um bom conceito para si mesmo.
coisa. E hoje nos dizem que nós estamos vivendo, já existe até prótese, para quem não tem as mãos, e aquilo, conforme, não sei como funciona, mas conforme o pensamento daquela pessoa, aquela prótese reage como se fosse uma mão. Tão grande que tem sido elevada os avanços científicos. Mas tem uma coisa, pode ser o melhor que puder. Isso é algo bom para quem não possui um braço. Deus nos deu tudo isso. Nós temos mãos, nós temos pés, assim por diante. Nós não sabemos ou não temos a consciência de quem é, como é sofrido a vida de quem não possui assim por diante. Isso é algo bom. Mas se aquela pessoa tocar naquela prótese, ele nunca vai se sentir o tato. E assim por diante. Mas as pessoas que criaram isso, que inventaram isso, essas próteses, eles obtiveram para si um bom conceito. Mas o homem que fez o olho original, que fez o braço original, aniquilou-se a si mesmo. Aleluia. Que diferença do Senhor Jesus. As pessoas, através da ciência, conseguem recursos que trazem bons conceitos para si mesmo. Quem sabe fama, quem sabe dinheiro, recompensas e assim por diante. Porque está tudo bem. Mas o que criou tudo de maneira original, criou o olho original. Que coisa preciosa é a visão, é o dono da visão. Amém. O homem que criou o olho original, que criou o braço original, ele aniquilou-se. Ó, bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Glória, chegou o momento dele nascer, não havia nem lugar para ele nascer. Ele nasceu na manjedoura, no estábulo dos animais. Glória. Não era uma pessoa qualquer, era o rei dos reis, era o Senhor dos senhores. É verdade. Era o Elohim. Amém. Ó, era o Criador de todas as Glória a coisas. Deus. Não tinha lugar para ele nascer, então ele teve que nascer dentro dos animais. E a cada dia que ele continua cuidando de nós, muitas vezes nós não observamos o que ele tem feito em nosso favor. Muitas vezes nós deixamos passar batido tantos livramentos que ele tem nos dado, tantas oportunidades que ele tem nos dado de estar com os nossos entes queridos, com os nossos familiares. Tudo isso é presente de Deus para nós. Amém. Cada oportunidade que nós temos de nos reunirmos. Por quê? Porque depois que tudo passa, que nós estávamos conversando aqui há alguns dias, tudo passa. Tudo passa. O que fica são lembranças, quem sabe angústias, quem sabe um pequeno remorso. Eu poderia ter feito melhor, não fiz. Como eu queria ter tido mais companheirismo com aquela pessoa que já partiu, mas está do outro lado. Isso humanamente falando, materialmente falando. Mas o Senhor Jesus Cristo tem prometido algo para nós, que vai muito além do que nós Amém. o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem subiu ao coração do homem. É o que ele preparou para nós. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. E nós paramos para observar as promessas, as maravilhas, as grandezas das promessas de Deus. Olha o que ele tem prometido para nós. É verdade. Vida eterna, vida eterna. Bendito é o nome do Senhor. Amém. O inimigo queria nos levar para um lugar de escuridão, de trevas, de prisão, É assim por verdade. diante. Mas ele mesmo, ele desceu a essa terra e tomou o nosso lugar. E ele Amém. aniquilou-se a si mesmo. Oh, Ele aniquilou-se a si mesmo. Quando ele estava orando no Getsemane, ele estava tendo aquela visão do que ele iria passar, mas preso na casa do sacerdote, e então aquelas chicotadas que ele estava recebendo, conforme mais ele orando, entrando no Espírito, mais o Senhor Jesus Cristo, passando por aquelas tristezas ali, por aquelas angústias, mais o Pai aumentava a gravidade daquela visão, ele começava a ver, ele chegou a dizer: ó, se possível, passe de mim este cálice. É verdade. E foi tão duro que o seu suor se transformou em gotas de sangue. Mas faça primeiro a tua vontade. Aleluia. E ali ele nos salvou, ele nos resgatou. glória a Deus. Amém. Ninguém podia pagar o preço que ele pagou em nosso lugar. Nenhum ser humano poderia morrer como ele morreu. É verdade. Bendito é o nome do Senhor. Como poderia um homem, em sua mente sã, conhecer a verdade do Evangelho, rejeitar o homem, rejeitar aquela oferta que Deus deu para salvar o homem da vida do pecado? Como pode ele fazer isso? Eu simplesmente não posso compreender isso. Como pode rejeitá-lo quando ele não está aqui para que você tenha que fazer qualquer coisa por ele, mas apenas lhe oferecendo uma válvula de escape das coisas das quais você está indo, se tornou aquilo por você? Como pode alguém rejeitar o Senhor? É verdade. Isso é algo tremendo. Ele nem sequer pediu que nós fizéssemos alguma coisa por ele. Todo o tempo que nós vivemos, que nós dedicarmos ao Evangelho, que nós dedicarmos à palavra de Deus, tudo que nós possamos fazer por ele ainda é muito pouco ou quase nada comparado com o que nós fazemos. É verdade. É verdade. Todos os dias da nossa vida,
Muitas vezes as pessoas olham e dizem, ó, lá no passado ele fez isso, ele fez aquilo, ele fez aquilo outro. Ó, lá no futuro, quando ele vier, vai fazer isso, e as pessoas ignoram o que está acontecendo hoje. Hoje nós temos vida, nós estamos vivendo. Amém. E Ele está aqui. Amém. E aonde nós formos, em casa, na rua, no trabalho, na escola, na faculdade, no colégio, ou onde quer que seja, Ele não tem outras mãos, não tem outros pés, nós temos nossos. Amém. É nós que temos que estar ali manifestando a vida ressurreta em nosso Senhor Jesus Cristo. Esta missão que nós temos que carregar. Como disse o apóstolo Paulo, agora para mim, viver é Cristo e morrer é ganho, é lucro. Amém. Se eu partir é lucro. Onde está a morte do teu aguilhão? Tragada foi a morte para a vitória. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. Isso é muito importante. A Bíblia diz: seu sangue se separou um do outro. Qualquer médico, qualquer um pode lhe dizer que conhece a química do sangue, que apenas a tristeza faz aquilo. Ele nunca morreu por causa de uma lança romana, nem mesmo morreu por causa de um cravo enfiado no estômago do seu pé. Mas ele morreu por causa de um coração partido, sendo rejeitado. Ele veio para os seus e os seus não receberam. Diz o irmão Branco: eu gostaria de ter estado ali no Calvário. Irmão, você está de pé em um lugar muito melhor. Amém. Você está diante da presença do Senhor. Aleluia. O qual triunfou por si mesmo. Pois bendito é o nome do Senhor Jesus. E nessa hora eu me recordo do apóstolo Paulo, quando ele estava ali, e quem sabe às vezes eles desentendiam com os outros apóstolos, e ele chegou a mencionar: vocês dizem que andou com Jesus, que conversou com Jesus, que conviveu com Jesus, que comeu com ele, quem sabe você reclinou sua cabeça no seu peito, vocês viram ele, mas eu o vi glorificado. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus. Vejam ali de pé. Então, depois que ele ressuscitou dos mortos, então observe, aqui, enquanto ele seguiu em frente, então depois que ele falou aos seus discípulos, a Bíblia diz, ele ascendeu ao alto. O que ele fez? Ele tomou reticências. Ele esteve aqui, desceu logo do céu. Quando ele voltou, ele tomou consigo o sumo sacerdote, sendo um sumo sacerdote ungido com a tocha de luz do seu próprio sangue. Quando ele desceu ali, todos estes poderes que acusavam, não permitiu que Deus e o homem tivessem companheirismo. Isso havia sido rompido no jardim do Éden. O pecado fez a coisa. Satanás tinha o domínio dessa terra, era de Satanás, ela pertencia ao diabo. Mas quando ele chegou, ungido do sumo sacerdote, como um sumo sacerdote, Arão entrava no santo do santo através do véu, ungido com um óleo precioso da unção, andando de um determinado modo, cantando santo, santo ao Senhor. E quando ele entrava com um título de Cristo, com o sangue do Cordeiro solto diante de si, e se ele entrasse de algum outro modo, ele morreria. Cristo, com o seu próprio sangue, como um sumo sacerdote ungido com o poder de Deus, ressuscitado dos mortos, derrubou o domínio de Satanás. Quando ele derrubou o domínio, ele foi ao céu, além dos céus. Ele estava mais baixo da terra. Ele foi recebido no céu, e Deus o colocou em um pináculo, de modo que ele teve que olhar para ver o céu, olhar para baixo para ver o céu. Amém? Não é de admirar que ele seja um poderoso conquistador, mas ele está ali do outro lado hoje, no domínio para sempre e sempre. Amém. Bendito é o nome do Senhor. Isso é algo maravilhoso. Ele desfez tudo aquilo que o inimigo havia feito. E hoje ele está ali, num pináculo a tal ponto que ele tem que olhar para baixo para ver os céus. Ninguém se rebaixou como o Senhor Jesus. Tudo isso ele fez em nosso lugar. Quando ele esteve aqui na terra, ele desceu até a cidade mais baixa da terra, porque haviam alvos eleitos ali. Havia ali um Bartimeu e assim por diante. E outros que foram salvos, foram alcançados pela graça. Era a cidade mais baixa da terra. Mas ele foi ali porque os seus filhos, porque as almas eleitas estavam ali. E depois, quando ele foi sepultado, o seu corpo, a matéria estava na sepultura de José de Arimateia. E o seu espírito ele rendeu e entregou para Deus, para o Pai. Então a sua alma desce até o mais profundo do inferno. Ele vai ali na quinta dimensão. E quando ele chega ali, o profeta menciona em outra mensagem, quando Satanás está querendo, quando ele pede a chave, e Satanás querendo não entregar, ele diz assim: agora, nesta manhã, a terra está banhada com sangue. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Não foi sangue de animal, não foi um sangue humano, mas era sangue de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Para nós continuarmos. Então nós observamos, só para nós concluirmos, nós mencionamos
pecados antes cometidos, sobre a paciência de Deus. Então, no capítulo 5, nós observamos que assim como o pecado entrou na morte, também a graça nasce pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. De sorte que fomos, capítulo 6, versículo 4, de sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado entre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também no lugar de vida. Assim como Ele ressuscitou, nós que fomos sepultados com Ele pelo batismo, nós voltamos com Ele no Espírito. Amém. Amém. E agora nós estamos no capítulo 8. Nós estamos vivendo no capítulo 8, no verso 1 do capítulo 8 de Romanos. Portanto, agora, nenhuma condenação há. Nós estamos em Cristo Jesus, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém. Primeiro, nós estamos vivendo sobre a paciência de Deus. E então nós nos arrependemos através da justificação. Nós descemos até as águas do batismo e fomos sepultados com Ele pelo batismo. E agora nós estamos vivendo na santificação. Portanto, não uma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então nós não apenas conhecemos, mas nós devemos seguir e prosseguir em conhecer a Cristo. Então nós passamos agora para o versículo 33, do mesmo capítulo 8 de Romanos, 33. Quem intentará a acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Aleluia! Nós vamos prosseguir, nós não vamos parar apenas na santificação, nós vamos em busca do batismo do Espírito Santo. E agora nós estamos também no capítulo 8, no seu versículo 37, para nós concluirmos, para nós finalizarmos. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Amém. Este é o Evangelho genuíno que nós cremos. Amém. Esta é a mensagem que nós cremos. Este é o Evangelho que nós cremos. Nós amamos porque Ele nos amou. Nós amamos a Jesus porque temos medo ou porque estamos pressionados por qualquer coisa que este mundo tem a oferecer. Nem medo de concílio ecumênico, de união de igrejas, assim por diante. Tudo isso deixa para o mundo. Nós estamos buscando sermos mais cheios do Espírito Santo. De quando Ele vier nesta terra, pela segunda vez, antes que a primeira bomba seja lançada, antes que o primeiro míssil venha cair, antes que as duas testemunhas estejam ali pregando para juntar os 54 mil judeus remanescentes de Israel, antes que isso aconteça, os 3 anos e meio de tribulação, Ele vai levantar um povo desta terra. Precisamos ser cheios do Espírito Santo. Mas estarmos na plataforma do levantamento. Tudo que o mundo pode oferecer é nada comparado dessas coisas. Estar eternamente ao lado do Senhor Jesus Cristo. Bendito é o nome do Senhor. Senhor nosso Deus. Senhor, nosso Pai. Obrigado, Pai. Estamos agradecidos, Senhor. Por tudo que o Senhor tem feito. Oh, grande Deus, Tu és maravilhoso. A Ti pertence, o Senhor não te levou Somos agradecidos. Nessa hora, Pai. Tu és maravilhoso. Traz do vidro para nós, Pai. O filho tem tentado nos envergonhar, tem tentado nos encorajar. O Senhor tem nos encorajado, Pai. Tem tentado nessa terra, Pai. Então, o Senhor possa tomar cada um de suas mãos, Pai. Nós possamos viver cada dia para Ti, Pai. Viver para a Tua palavra, viver pelo Evangelho, viver, Pai, para estar a Tua presença, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos, Pai. Nós te agradecemos pela vida de cada um que está aqui presente, Pai. Criança da última idade, o Senhor possa abençoar cada um, o Senhor possa acrescentar a saúde, ó Pai, que toda enfermidade seja repreendida no nosso corpo, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós também suplicamos em favor dos nossos entes queridos, aqueles que não estão aqui nesta noite, que o Senhor possa pedir bom a cada um de nós, Pai, para resgatar e para curar, para trazer de volta o aflito do Senhor Jesus, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos, ó Pai, e todo espírito contrário, todo pensamento contrário, todo desânimo, toda tristeza, toda depressão, nós repreendemos agora no nome do Senhor Jesus. Nós suplicamos, ó Pai, que o Senhor possa cada dia estar ao nosso lado, Pai, e que tudo que nós vamos fazer seja para a honra e glória do Teu nome. No nome santo do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos, ó Pai. No nome do Pai, nós suplicamos que o Senhor cele essas palavras no nosso coração, ó Pai. E quando nós voltarmos para os nossos lares, os nossos afazeres do dia a dia,
nós possamos expressar a tua ressurreição em nós, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos, também te agradecendo pelo nosso lar, pelo nosso igreja, pelo nosso pastor, por esse ministério. Que tem feito nosso favor, Pai. Nós pedimos que o Senhor continue abençoando, Pai. Continue sustentando, com inspiração, Pai. Aonde nós estivermos, meu Pai. Também explicamos que o Senhor abençoe essa semana que se inicia. Pai, Pai, na rua, no trabalho, na escola, onde nós estivermos, meu Pai. Nós possamos ser o salvo como o Senhor ensinou, Pai. E que toda ferramenta preparada contra nós não prospere. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém.